Que o Temer não é flor que se cheire, não é segredo para ninguém. Seus negócios escusos foram objeto, inclusive, de processos no Supremo Tribunal Federal e fartamente documentados e noticiados. Então, o Globo, a Veja, a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro não sabiam disso quando o colocaram na presidência da República e tiraram uma presidenta, agora comprovadamente honesta, para colocar este homem lá. E por que é que agora estão querendo tirá-lo de lá? Aí é onde são elas. A história está cheia de exemplos de processos canibalescos que marcaram as rupturas constitucionais aqui no Brasil e lá fora. E o golpe parlamentar de 2016 não é diferente. Vem aí então os golpes dentro dos golpes, que a imprensa diz que é coisa de esquerda, mas não. É o processo em si, que está aí, que é histórico, inclusive. Só para a gente lembrar, avivar a nossa memória, no golpe militar de 1964, houve nada menos que 17 golpes dentro do golpe, 17 atos institucionais legitimaram e legalizaram esses golpes. Vamos então começar pelo golpe militar de 64, que começou com um ato institucional sem número. O ato institucional que derrubou o presidente João Goulart, depois o presidente João Goulart instituiu um marechal na presidência da República através de uma eleição de Araque no Congresso Nacional. Pouco mais de um ano de dado o golpe de 64, veio então o ato institucional número 2. Então, para que era aquele ato institucional? Era porque os candidatos do governo estavam todos mal e jamais ganhariam uma eleição presidencial. Isso porque os militares e os políticos conservadores já tinham caçado o Brizola, o Juscelino Kubitschek, o João Goulart e o próprio Carlos Lacerda. Mas mesmo assim não havia candidato para ganhar a eleição. Então qual foi o remédio? Cancelar as eleições presidenciais e ainda por cima aumentar o mandato do então presidente Castelo Branco, que ficava alongado com mais 1 ano e meio de mandato. O ato institucional número 2 tinha 33 artigos e instituiu a eleição indireta para presidente da República, dissolveu os partidos políticos e aumentou de 11 para 16 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, tudo isso a mano militar e independente de apreciação judicial. E aí foi num crescendo, porque os governistas também não tinham maioria do eleitorado para fazer o governador dos estados nem os prefeitos das capitais. Resultado, um novo ato institucional para declarar indireta as eleições para governador e também dos prefeitos de capitais. Os estudantes iam para as ruas, 100 mil pessoas naquela passeata que, em protesto contra o assassinato do estudante Edson Luiz, redundou em novo ato institucional, desta vez mais perigoso, porque fechava o Congresso Nacional, restabelecia as cassações de mandato e impulsionava a repressão com tortura e tudo.
Eu sei que no final, não é, houve também a doença do Marechal Costa e Silva, que tinha sucedido o Marechal Castelo Branco no governo, e o Marechal estava no meio do mandato, e o seu vice era um civil, o ex-deputado Pedro Aleixo, homem da UDN. E o que aconteceu? Novo ato institucional, desta vez para cassar o mandato do vice-presidente e impor novas condições para a nova eleição pelo Congresso Nacional. Nesse dia foram 2 atos institucionais, o de 16 e de 17. Bom, o golpe parlamentar de 2016, sendo mais suave, não tinha esses mecanismos de atos institucionais. Então ainda dependem, não é? Ainda depende do Supremo e das instituições em vigor. E qual é o objetivo desse golpe dentro do golpe para afastar o Temer? Todo mundo desconfia que é para evitar as eleições deste ano, do dia 7 de outubro, que vai escolher não só o presidente da República, como os parlamentares e os governadores. E o que faria, não é, esse novo presidente, que seria escolhido pela Câmara dos Deputados e o Senado? Bom, esse homem implementaria as reformas selvagens, que são a reforma da Previdência, as privatizações da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, a entrega das nossas universidades públicas ao setor privado, o setor de saúde, tudo para as mãos privadas, quer dizer, governo de empresários. Coisa que, inclusive, o Temer já vinha fazendo, como acontece com a Universidade de Brasília, uma das melhores universidades do mundo que está sendo sucateada. E agora parece que vai deixar de funcionar a partir de agosto, por ser asfixiada pela política econômica desse golpe parlamentar de 2016. Bom, é esse o panorama que se descortina daqui até a eleição, que a gente sabe não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil porque os deputados estão em campanha e encontrar um candidato à presidência da República, mesmo dentro do Congresso, também não vai ser tarefa muito fácil. E esse golpe fica meio que perdido. E o que fazer? O que fazer? É povo na rua. É povo que, a exemplo de Curitiba, começa a se pronunciar e a mostrar seu protesto e sua indignação com as coisas que estão por aí.